Verdade agora dos santos testemunhos. Bom, Otávio, bom Oswaldo, falou, tem alguns irmãos nos visitando, né? E se a Irmandade estiver na comunhão, se tiver algum voto, se alguém fez algum voto que precisa pagar hoje, nós não queremos cercear o direito de ninguém, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Mas se a Irmandade estiver na comunhão, tem irmãos de São José do Rio Preto, tem irmãos de Bragança Paulista e às vezes de alguma outra cidade também. Se a Irmandade estiver na comunhão de nós ouvirmos a obra que o Senhor tem operado na vida dos seus servos também, glorificaremos a Deus. Deus seja louvado. Corte. Bom, Otávio, por favor, bom. Dá licença. Deus seja louvado. Louvo e agradeço a Deus por essa boa oportunidade de estar congregados com todos vós. Deus assim preparou de nós estarmos aqui participando da reunião. O Senhor tem nos abençoado, nos guardou até o presente momento. E também eu agradeço a Deus pelo lar de paz a qual o Senhor me deu, pela uma das suas filhas ter preparado para ser minha esposa. Nos tem dado um casal de filho também, a qual é a alegria da nossa casa. Louvado seja Deus. Eu agradeço também a Deus que o Senhor tem nos ajudado. A bondade e a misericórdia de Deus nunca tem deixado-nos diante da tua presença. Bendito seja Deus. Momentos difíceis, aonde nós olhamos para cima, de onde virá o meu socorro, o Senhor sempre fez presente. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus nessa noite também, queridos irmãos, a qual o Senhor prepara de nós estarmos numa localidade ali em Rio Preto, por nome de Bela Vista 3, é umas chácaras, e o Senhor prepara de nós fazermos todo mês ali algumas visitas, atendimentos, e uma das visitas a qual nós estávamos ali fazendo, um senhor todo barbudo, maltrapilho, muito sujo, e nós, fazendo as visitas, ele veio junto de nós ali e falou, vocês não vai até na minha casa, não faz uma oração? E assim, irmãos, nós estávamos ali naquele grupo de irmãos e sentimos ir na casa dele lá fazer uma oração também. Entramos, irmãos, assim, da forma que Deus preparou, foi uma forma muito especial, irmãos. Ele sentiu bastante a presença de Deus, e naquela tarde, que Deus preparou de nós estarmos lá, ele falou, irmãos, vocês me veem nessa situação, já nos chamou de irmão, vocês me veem nessa situação, e ele falou assim, porque a vida me trouxe tudo isso, a tristeza desse mundo, a qual eu servi a Deus, mas eu abandonei tudo, e por isso eu estou dessa forma. Irmãos, ele pegou da carteira dele, e mostrou a carteirinha de um pastor, de um diácono de uma determinada igreja. Irmãos, ali que ficamos muito surpresos, mas como? Mas foi tudo caminhos de Deus na vida dele, e também para que nós possamos ver uma obra de Deus também. Irmãos, e assim foi no sábado, quando foi na segunda-feira, irmãos, Deus preparou uns companheiros valentes, e ali eles já sentiram de ir lá na casa dele, foram lá, barbearam ele, deram um banho nele, irmãos, bendito seja Deus, levaram roupa, limparam a casa, mudou tudo, irmão, aonde era as trevas, bendito seja Deus, se tornou a luz, bendito seja Deus, irmãos, e ali era o começo do mês, e no final do mês nós tínhamos batismo ali em Rio Preto, engenheiro Schmidt, e ele falou, eu sinto de ser batizado, vocês me levam? Oxa, se levamos, irmãos, e ali ele fez um concerto com o Senhor, Deus chamou ele para esta graça, bendito seja o teu nome, e assim no mês vindouro já era a nossa Santa Ceia, Deus preparou um terninho novinho para ele, a qual ele ficou muito feliz, tomou Santa Ceia com nós, e hoje ele está dando um bom testemunho dessa graça maravilhosa, naquele bairro, aonde era uma pessoa que subia e descia, ninguém valorizava, hoje é um servo de Deus, anunciador de boas novas, bendito seja Deus, é o que Deus faz, irmãos, bendito seja o teu nome, entre nós, também nesse mesma localidade, Deus preparou, nós estamos fazendo alguns atendimentos ali, e também, irmãos, descendo uma rua, lá bem na frente, um senhor todo embriagado, irmãos, de um lado para o outro na rua, bem bêbado mesmo, bendito seja Deus, e nós com a caminhonete paramos do lado dele, olhamos, bom dia, falamos para ele, ele respondeu bom dia, e Deus preparou que nós tínhamos uns pão, que uma serva de Deus tem esse prazer, essa alegria de fazer, irmãos, e naquela manhã nós estávamos com essa bênção, e nós sentimos entregar, leva para a tua casa essa bênção, bendito seja Deus, ele ficou olhando para mim, para você mesmo, leva para a tua casa, assim despedimos deles e fomos embora, ele quis falar alguma coisa, mas nós já fomos embora, e voltamos na outra rua subindo, e ele pegou e cruzou, e foi dado encontro que nós já estávamos parados ali, ele começou a perguntar de que igreja que nós éramos, o que nós estávamos fazendo ali, e nós fomos enrolando ele, falando, aí um momento
ele falou, vocês não vão na minha casa fazer uma oração? Eu olhei para os companheiros e falei, olha, está pedindo uma oração, vocês sentem de... Claro que sentimos, irmão Stott, vamos lá sim, é a nossa alegria buscar a presença de Deus, ainda mais para quem está pedindo. E assim eu falei, onde você mora? Ele falou, eu moro ali no fim da rua, do lado esquerdo. Eu falei, pode ir na sua casa que nós vamos lá. Terminamos de fazer tudo que nós estávamos fazendo ali e fomos para a casa dele, bendito seja Deus. Chegamos lá, já estava lá na cerca, né, esperando nós. Aí ele já gritou a esposa dele, vem cá amor, vem cá. E assim, vem ver os irmãos aqui que chegaram aqui. Nós entramos, irmãos, ele naquela situação muito difícil, a esposa deles não recebeu muito bem. E assim, irmãos, entramos para dentro da casa. Um dado momento, ela entrou para a casa dela, né, para fazer alguma coisa. E ele olhou para nós ali e falou assim, essa aqui é uma santa de Deus. Eu falei, mas você fala uma santa de Deus, mas por qual motivo que é uma santa de Deus? Falou, então um homem como eu é só uma santa de Deus mesmo. Um homem que acorda bebendo e dorme bebendo é só uma santa de Deus. Eu falei, mas olha, poderoso é Deus para entrar na tua casa, no teu coração e te libertar de tudo isso, bendito seja Deus. Irmãos, e ali fizemos uma visita, oramos a Deus, e ali tem uma casa de oração, uma sala de oração, e assim o Senhor preparou. Naquela época era pandemia, estava fechado, e nós convidamos, fizemos convite para aquela família lá, e eles aceitaram. E assim que abrir a sala de oração, o irmão Luiz Felipe vem avisar vocês, irmãos, e ele foi lá avisar. E aquela família, foi ele, a esposa e mais um filho, numa determinada noite foram congregar junto de nós, bendito seja Deus, e começaram a congregar. Aí fechava, abria, e assim foi, irmãos. Mas um dado momento, isso aí foi no mês de outubro. Quando foi no mês de novembro, o Senhor chamou a esposa dele e o filho dele para essa graça maravilhosa. E no mês de dezembro também o Senhor chamou o monge Valdo também para esta graça maravilhosa. Bendito seja Deus, é as obras que Deus faz. Aonde ele pensava que era um simples pão que estava entrando na casa dele, era o pão da vida. Converteu aquela família e estão lá dando glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Irmãos, vamos se pôr em fazer visita, vamos servir a Deus com alegria nesta parte também. Muitos de nós, às vezes, né, nosso companheiro, não percebemos, né, cadê o irmão fulano, o irmão ciclano, e nós, despercebido. Não, irmãos, vamos atrás, vamos fazer uma visita, e nessa visita Deus faz uma obra, e ele vem e volta a congregar junto de nós. Bendito seja Deus, é assim que devemos ser, louvado seja Deus. Também, queridos irmãos, uma manhã de um domingo, junto à minha esposa, fomos fazer algumas visitas, e nós tínhamos atendimento, tinha 3 famílias para nós fazermos ali em Rio Preto. Tínhamos 3 cestas básicas, e a hora que nós fomos olhar o leite, irmão, só uma caixa de leite. Eu olhei para ela e falei assim, nossa, Deus preparou a cesta básica, mas temos uma caixa de leite só, né? Ela falou, é o que Deus preparou. Eu falei, louvado seja Deus. Tudo que Deus prepara é bom para nós, glória a Deus. Vamos dividir e o Senhor vai multiplicar na vida das pessoas, né, dos nossos irmãos. E assim fizemos, irmãos, carregamos um carro e fomos com alegria servir a Deus nessa parte também. Irmãos, viramos 3 ruas, o telefone tocou, bendito seja Deus. Irmão Stott, você não está na tua casa, né? Que eu telefonei aqui, não atendeu. Eu falei, não, acabei de sair. Ele falou, você está muito longe? Eu falei, não estou muito longe. Você pode voltar? Eu falei, claro que eu volto, bendito seja Deus. Irmãos, viremos. Do jeito que eu virei, ele estava parado na frente da minha casa, do outro lado da rua, né? Ele só deu um sinal assim para abrir o portão. E assim, irmãos, abriu o portão, ele pegou e entrou com o carro dele dentro da minha garagem. Olhei para minha esposa e falei, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, né? Irmãos, paramos o nosso carro na frente de casa, descemos, irmão. O servo de Deus foi lá abrir o portão, o porta-mala do carro dele. Vocês creem que Deus preparou 15 caixas de leite? E nós estamos dizendo aqui que Deus é bom. Para quem tinha uma, Deus preparou 15 caixas de leite. É o Deus que sirvamos, irmãos. Bendito seja Deus. Não devemos pedir nem para o A nem para o B, mas tudo que pedimos em nome de Jesus Cristo para o nosso Pai, assim Ele nos concede. Louvado seja Deus. Foi a nossa alegria. Eu falei para ele, vem cá para você ver o que Deus fez por nós esta manhã. Olha, que tinha uma caixa, Deus enviou 15 caixas na nossa casa. Louvado seja Deus. Estou feliz por tudo. Deus tem feito muita obra entre nós, mas o Senhor nos dá de contar essas daqui nessa manhã, nesta noite. Irmãos, eu trago a saudação, levo a vossa saudação aonde Deus prepara de congregar, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Me levanto na presença de Deus, segundo de todos vós, para agradecer a Ele pelo perdão dos meus pecados, ter me chamado nessa graça maravilhosa, preparando um dos seus filhos para ser meu esposo. Nos deu 2 filhos, temos 2 noras e estamos felizes na presença do Senhor. Eu sou grata a Deus
porque quero agradecer essa Irmandade também, que eu acredito que orou e apresentou a nossa casa na presença de Deus. Eu fui fazendo os exames de rotina, deu uma anomalia, acusou algo atípico no meu exame, e passando pela biópsia, 3 dias antes do casamento do nosso filho, fui diagnosticada com um câncer maligno já em fase avançada. E eu agradeço a Deus porque na comunhão com meu esposo nós combinamos de não falar nada para ninguém, esperar o casamento do nosso filho acontecer e aí sim nós falaríamos com a família. Alguns amigos souberam logo em seguida e assim fomos pedindo oração. Mas eu agradeço a Deus porque o Senhor, Ele não deixa de avisar os processos que nós vamos passar. E eu lembro que algumas vezes em casa eu comecei a perceber que algo estava diferente, porque lavando uma louça o Senhor me visitava e eu começava a falar em línguas. Eu falava: Senhor, o que está acontecendo? Largava tudo e orar, e comecei a observar que isso acontecia com alguma frequência. E eu conversei com meu esposo: falei: Júnior, o Senhor está querendo me falar alguma coisa, eu não estou entendendo. E aí eu comecei a entrar na casa do Senhor, não querendo ouvir aquilo que eu estava buscando, mas eu queria ouvir aquilo que realmente o Senhor estava me falando, e eu não estava entendendo. Então eu fiz assim: Senhor, que eu possa entrar aqui e ouvir a Tua voz. O que é que Tu está querendo me falar que eu não estou entendendo? E ali o Senhor esclareceu tudo. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de processo de enfermidade. O Senhor falava assim: olha, você confia, a tua confiança está em mim? Se está, confia em mim, passa o processo que você tem que passar, que eu serei contigo. E o Senhor foi mandando essa palavra, e eu conversei com o Jonas e falei assim: então é isso, é alguma coisa. Veio a enfermidade, e o Senhor, como ele havia prometido que seria conosco, assim o fez. Passei por cirurgia, fiz quimioterapia, fiz radioterapia. Em todos os processos nós tínhamos os nossos amigos e a Irmandade que passou cada momento conosco. E eu louvo e agradeço a Deus porque em momentos que eu achava que eu não ia dar conta, até de madrugada o Senhor preparou. E eu acordei com alguém cantando hino na porta da minha casa. Em tudo o Senhor mostrou que estava conosco. Eu louvo e agradeço a Deus porque eu até tinha falado com o Senhor. Eu falei: Senhor, não me importa se o cabelo vai cair, como que vai ficar, o que importa é que eu não te decepcione. Foi a única coisa que eu pedi para o Senhor, que eu não queria decepcioná-lo em nada, que eu queria passar tudo com louvor. Mas eu louvo e agradeço a Deus porque o Senhor não permitiu que caia um fio de cabelo. E eu lembro que o Senhor usou de uma irmã lá da Obra da Piedade. Ela foi fazer uma visita, ela falou assim: ó, não se preocupa não, que não vai perder um cachinho da tua cabeça. E eu louvo e agradeço a Deus que o Senhor ouviu as nossas orações, ouviu as nossas orações. Nós passamos juntos, eu creio que cada um passou junto com a nossa casa por esse processo. Então hoje é motivo de eu agradecer a Deus, agradecer a Irmandade, todos que passaram conosco esse processo. Por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sou grato a Deus nessa noite também pela salvação, pela família que tem me dado, a esposa e casal de filhos também. Louvo ao Senhor. Que, irmãos, eu quando tinha 5 anos de idade eu tive um sonho. Nesse sonho eu via meu pai se despedindo da minha casa e ia embora. Eu entrava no elevador e eu de ponta de pé olhava pelo vidrinho do elevador. Aquele elevador desceu, fui embora e eu acordei com muito desespero. Contei para meu pai, ele me abraçou: não, estou aqui, filho, mas passou poucos dias, irmão, o Senhor passou pela minha casa, que na verdade que levou meu pai embora dessa vida. Então minha mãe ficou viúva com 28 anos de idade, eu 5 anos e minha irmã com 3. Irmãos, eu passei a cuidar da minha irmã cuidar de mim, porque minha mãe precisava buscar recursos para sustentar a nossa casa. Eu louvo ao Senhor porque na nossa criancice, irmãos, o Senhor guardou a minha casa dos males grandes, preservou a mim e minha irmã também, nos guardou de acidentes domésticos muito graves. Mas eu louvo ao Senhor porque, irmãos, como criança eu pedi para minha mãe de uma maneira muito simples, que ela comprasse um pai para nós, que nos desse um pai, pois eu sentia a falta de uma figura de um pai dentro da minha casa. Louvo ao Senhor, irmãos, que minha mãe conheceu um servo de Deus no interior da cidade de São Paulo, eles se casaram. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque na primeira vez que nós nos encontramos com esse servo de Deus, o Senhor colocou no meu coração, no coração da minha irmã, um amor muito grande por ele, e que nós não conseguíamos chamar ele de outra maneira senão de pai. Até o dia de hoje, irmãos, nós o consideramos como nosso pai, ainda que não nosso pai de sangue, mas ele nos ajudou a criar, a crescer na nossa educação também. Irmãos, mas
tudo isso que parecia tão bom, que seria próspero, a grande verdade é que passamos uma prova de muitos anos. E às vezes, os dias de hoje, a gente vê, irmãos, assim, as pessoas se desistem um dos outros com uma facilidade muito grande, se abandonam, vão embora, largam filhos, largam a casa. E na minha casa, meu pai entrou um espírito nele, irmãos, porque a família que ele deixou mexia com algumas coisas estranhas que afetavam ele na nossa casa. Muitas vezes meu pai chegava transfigurado na nossa casa, não era o rosto dele, não era a fala dele. Ele nos negava, dizia que não nos amava. Glória ao nome santo do Senhor. Mas a minha mãe sempre resistente a tudo aquilo. Nós também lutávamos para não perder o pai mais uma vez. Irmãos, eu lembro que um dia meu pai, transfigurado, se trancou no quarto, não conversava com ninguém. Minha mãe deixava o prato em cima da cama para ele comer, eu pegava, mas a mãe na beira da pia cantando o hino, o Senhor passou naquele quarto, libertou meu pai, fez ele colocar para fora coisa ruim, e o Senhor foi operando dia a dia, irmãos. Mas eu louvo ao Senhor porque por mais de uma vez eu e minha irmã preparávamos sempre que eles queriam ir embora da nossa casa, nos deixar, escondíamos alguma coisa dele, alguma coisa que impedisse ele de ir embora, nós escondíamos dele. Mas teve um dia, irmãos, que nós chegamos em casa, ele já estava com a mala pronta, com tudo pronto, que ia embora, e nós chorávamos muito, com um desespero muito grande. E o que eu fiz foi correr, irmãos, não tinha telefone celular naquela época, não tinha telefone. Eu fui no orelhão, liguei para o servo de Deus, falei, socorre a minha casa, que meu pai quer ir embora. E o servo de Deus foi na minha casa, irmão, chegou lá, meu pai não teve acordo. Ele disse que não nos amava, não queria estar conosco, mas louvo ao Senhor nesta noite, irmãos, porque o servo de Deus disse ele assim, tá bom, irmão João, o irmão vai embora, nós não vamos te segurar, mas a grande verdade é que o irmão entrou por esta casa pela palavra, não foi? Ele falou, foi, mas o irmão vai ser responsável? Serei responsável por isso. Então o servo disse, então tá bom, irmão, não pode ir, mas antes do irmão sair, nós vamos buscar a Deus para que Deus guarde a saída do irmão. Pode ser? Ele respondeu que tudo bem. Ajoelhamos na oração, irmãos, eu, minha mãe só chorávamos, mas eu louvo ao Senhor porque o Senhor passou naquela oração, passou no coração do meu pai, selou ele com promessa e evidências de novas línguas e libertou a minha casa. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o mais bonito de tudo isso, irmãos, não é o ter selado com a promessa em Espírito Santo e evidência de novas línguas, é que os anos se passaram e as consequências eram as mesmas, irmãos, mas que eles não se davam muito bem. Eu me casei, minha irmã me casou e ficou só os dois sozinhos. E um dia numa oração, uma irmã levantou e disse assim, você deixa o Senhor entrar na casa da sua mãe? Irmãos, o que eu mais quero é ver meus pais bem. Eu respondi, sim, Senhor, entra na casa dos meus pais. Passou poucos dias, minha mãe teve um aneurisma cerebral. Glória ao nome santo do Senhor. Ela ficou muitos dias internada, não teve nenhuma sequela assim física, ela lembrava de tudo, mas os anos vai passando, irmãos, o processo da aneurisma que ela teve faz o cérebro dela envelhecer muito mais rápido. A verdade é que hoje, irmãos, ela está uma mulher assim, inválida praticamente, e a gente disse para ela assim, pai, nós vamos buscar a mãe para ela ficar conosco. Falou, não, é ruim com ela, é muito pior sem ela. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje Ele cuida dela, irmãos, estão lá pela vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Eu louvo ao Senhor, pois na nossa casa também temos passado muitas provações difíceis, que o Senhor tem nos provado com muita enfermidade também na minha casa, a minha esposa, a mim, meus filhos, mas eu louvo ao Senhor que em tudo Ele nos guardou. Louvo ao Senhor por essa boa preparação e o nome de Deus seja sempre louvado. Alessandra, salve a Irmandade. Não? Paz. Eu também agradeço a Deus nessa noite, irmãos, pelo Senhor ter me chamado nesta graça maravilhosa, ter me conservado até o presente momento, ter preparado uma das suas filhas para ser minha esposa, ter presenteado o nosso lar com 2 filhos também, louvado seja Deus. E quando minha esposa testemunhava o processo que nós passamos com o câncer, eu sinto também de agradecer essa querida Irmandade, que foi pedido oração aqui por ela. Eu tenho certeza que essa Irmandade orou e o Senhor fez a obra que vocês ouviram, louvado seja Deus. Há uns 2 meses atrás, acredito, ela fez alguns exames e não apareceu mais nada, e nós cremos que o Senhor a libertou por completo, irmãos. Louvado seja Deus, esse é o Deus que nós servimos. Ela fez 28 sessões de radioterapia, foram vários dias, chegava lá, tinha vezes que nós chegávamos no hospital, a máquina estava quebrada, tinha que voltar para casa, mas ela fazia essa radioterapia às 6 horas da manhã, saíamos de casa por volta das 5 horas, e eu lembro pelo caminho nós íamos mudos e voltávamos calados. Glória ao nome do Senhor, esperando o Senhor tomar um caminho.
ela fez as sessões de quimioterapia também, mas louvo e engrandeça o nome de Deus, porque o Senhor foi conosco mais uma vez. Louvado seja Deus. Ela, por esses dias, fez um outro exame também, onde apareceu ali algumas coisas também que não eram normais, mas retornando ali no médico, quando foi refazer o exame, a médica pegou o exame e falou, estava demorando para fazer o exame, perguntou, doutora, o que está acontecendo? E a doutora falou, não, eu estou achando estranho, porque no exame que eu tenho aqui está aparecendo alguns nódulos, alguns cistos, mas eu procurando aqui eu não estou enxergando mais nada. Glória ao nome do Senhor, e eu creio que o Senhor libertou ela dessa parte também, irmãos. E eu sempre lhe contar uma obra que Deus fez há muitos anos atrás, irmãos. Nós estávamos fazendo uma visita, isso deve estar fazendo uns 20 anos, e nós chegamos numa casa, não sabíamos de nada, só fomos ali para fazer uma visita. E quando chegamos, encontramos um quadro muito difícil. Uma serva de Deus deitada na cama, ela era solteira ainda naquela época, e cantamos alguns hinos e fomos orar a Deus, sem saber de nada. Vimos que estava um quadro difícil, mas não sabíamos de detalhes. E orando o Senhor, Deus tomava algum dos irmãos que estavam ali, fazendo oração, e o Senhor trouxe na oração aquela parte do vale dos ossos secos, e o Senhor dava alguma coisa ali na oração do servo de Deus. Levantamos. Quando nós levantamos, a família nos chamou num canto e falou, olha, vocês não estavam sabendo de nada, pouco sabem, mas ela amanhã vai fazer um outro exame, porque na semana passada ela foi diagnosticada com câncer nos ossos. Bendito é o nome do Senhor. E ali, irmãos, nós se prontificamos a estar orando e apresentando essa causa na mão de Deus. E louvo e engrandeço a Deus, porque na outra semana a serva de Deus foi fazer o exame e o Senhor a tinha libertado por completo também, irmãos. Hoje a serva de Deus é organista, tem filhos, casada, e o nome de Deus está sendo glorificado também, irmãos. Tantas obras que Deus faz, né? Uma obra vai chamando outra obra, né, irmãos? Nós vamos lembrando. E o irmão Stort contando a respeito de atendimento, né? O Senhor me fez saber de uma viagem que nós fomos fazer ali para o Paraguai, e de caminhonete lotada de mercadoria. O Senhor preparou bastante coisa. E quando nós estávamos numa cidade ali do Paraguai, um irmão me chamou do canto e falou assim, olha, vocês vão para tal lugar, toma cuidado, lá é perigoso, né? Não voltem à noite. E pegou uma importância e colocou no bolso da minha camisa e falou assim, isso aqui é para alguma necessidade que vai aparecer. Eu falei, tá bom, irmãos, louvado seja Deus, Deus te abençoe. Saímos ali de manhã cedo, fazendo alguns atendimentos, e tinha uma última aldeia para fazer um atendimento. Isso foi ligado para o cooperador, porque não ia dar tempo de fazer o atendimento na casa da Irmandade, e pedimos para a Irmandade toda ir ali para frente da casa de oração. E quando nós chegamos lá, vimos bastante Irmandade e perguntamos, quantas famílias tem? Salvo engano, irmãos, 21 famílias, né? E ali tinha cesta básica, tinha caixa de leite, tinha mistura, e fomos ali separando. Os servos de Deus entraram para dentro da casa de oração, e nós ficamos ali na frente separando, nós, as crianças, tudo, e fizemos ali no chão mesmo, colocamos as cestas básicas, a caixa de leite e a mistura. Então fizemos 2 corredores compridos, né? Tudo separadinho, para cada família já ir pegando e levando para sua casa. Foi essa guia que o Senhor nos deu ali naquele momento. E foi ali, o cooperador pegou um papel, e nós pedimos para ele fazer uma relação das famílias, e ele foi chamando família por família, né? Foi falando o nome do chefe da família, ia lá, pegava o que o Senhor preparava e ia embora. Pegava o que o Senhor preparava e ia embora. Quando acabou aquela relação, acabou as cestas e as caixas de leite. Louvado seja Deus. Só que na hora veio um temor dentro de nós. Aleluia. É o nome do Senhor. O cooperador não foi atendido, que estava ali com o papelzinho na mão. A família dele não tinha sido atendida. E tinha acabado as cestas e tinha acabado as caixas de leite. E ali na hora, falei, Senhor, tem misericórdia, acabou. O teu servo está na frente da obra, ele não foi atendido. Na hora o Senhor me levou lá na frente do supermercado. Irmão, não venha à noite, porque é perigoso. Mas isso aqui é para alguma necessidade que vai aparecer na frente de vocês. Glória. Eu chamei ele e falei, irmão, vem aqui. Falei, irmão, não foi atendido. Acabou as cestas, acabou as caixas de leite. Falei, não, irmão, pode ficar em paz. Bendito é o nome do Senhor. Aí eu peguei aquilo que o Senhor tinha preparado, entreguei na mão dele e falei, irmão, isso aqui Deus preparou para o irmão. Quando eu entreguei para ele, o Senhor começou a visitá-lo. Ele começou a chorar, bendito é o nome do Senhor. E ele falou, irmão, na minha casa tem comida, na minha casa tem leite para as crianças, mas eu tenho que pagar uma conta na farmácia que eu comprei um remédio para os meus filhos e não tinha dinheiro para comprar. E a minha necessidade realmente era o dinheiro e não era comida. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor cuida ou não cuida dos detalhes, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. O Senhor chega nos detalhes, irmão. O Senhor chega na hora certa e no momento certo na nossa vida. Ali saímos glorificando a Deus e estamos glorificando a Deus aqui na Vila Alpina nessa noite, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Várias obras o Senhor tem feito, irmão. Se nós for contar a obra de atendimento, vai embora. Ancião, quando vai contar a obra, né? É de batismo, né? É de reunião de mocidade, selo da promessa, diácono de atendimento e por aí vai, né, Mori? É assim que é a nossa vida. Louvado seja Deus. Estava na minha comum congregação esses tempos atrás e tinha dado problema na mesa de som. E estava na pandemia, finalzinho da pandemia. Então as casas de oração fechadas ainda, as coletas estavam um pouquinho baixas. E fomos ali, falamos com a administração.
Eles falaram assim, olha, não tem, na administração não tem recurso, né? Mas, né, vê lá na comum, começa lá tinha acabado de abrir as casas de oração, perdão. Tinha acabado de abrir as casas de oração, estava naqueles frutos que a Irmandade estava revezando. Então fala com a Irmandade, se Deus preparar o fruto, deposita na conta da administração, nós compramos a mesa. Eu falei, tá bom. Conversamos com o nosso ancião, ele entrou na comunhão e falamos com a Irmandade. Levantamos numa quarta-feira. A Irmandade está vendo que a mesa de som está ruim. Então a Irmandade ora a Deus e tem que sair aqui da Irmandade. A administração está sem recurso. No sábado, próximo sábado, fui congregar ali no Eldorado novamente. Quando estacionei o carro, coloquei o carro no estacionamento, estava atravessando a rua com a minha esposa, uma irmã do outro lado da rua, na calçada já da casa de oração, chorando e falando em linguagem. Bendito é o nome do Senhor. Ainda falei para minha esposa, eu falei, santo Deus, queria dar 10% crente como essa irmã está. Eu fui lá, eu falei, eu vou lá, vamos lá saudar ela, quem sabe um pouquinho dessa virtude, passa para nós, né? Aí fui lá, saudei ela, mas Deus, irmã, ela, amém, Juninho, tudo bem, tudo bem. Ela falou, Juninho, eu pedi um sinal. Eu falei, irmã, pediu um sinal? Pedi. Quarta-feira você não levantou, não falou da mesa de som? Eu falei o valor para eles, irmãos. Era R$5.400 a mesa de som. Falei, sim, mano. Então, eu estava em casa e o Senhor me requereu de ajudar a comprar a mesa de som. Eu falei, irmão, louvado seja Deus. Esse aqui ela dá uma parte ali da mesa de som. Daqui a pouco ela abre a bolsa, tira uma outra bolsinha e entrega na minha mão. Mas uma bolsinha recheada, bendito é o nome do Senhor. Quando ela entregou na minha mão, eu falei, não, irmão, não posso pegar o dinheiro da irmã aqui fora. Vamos ali dentro da casa de oração e a gente vê, tá bom? Tá bom. Entramos ali, entregou aquele valor para mim. Falei, o esposo está na comunhão, não está tudo certinho? Não, está tudo certo. Quando eu abri aquela bolsinha, um monte de nota de 100 e de 50. Eu falei, santo Deus. Ela falou, Juninho, é 5.400, né? Eu falei, então tá bom, tem R$5.400 aí. Bendito é o nome do Eterno. Fui lá conversar com o esposo dela. Irmão, tá tudo. Quando eu cheguei do lado dele, eu falei, paz Deus, irmão. Ele, amém. Ele falou, bom, para você ter vindo falar comigo, a minha esposa te encontrou, né? Eu falei, encontrou. É porque quando nós estávamos saindo de casa, ela pediu um sinal. Se o primeiro irmão que ela visse na igreja fosse você, é que era para dar o valor na coleta para comprar a mesa de som. Bendito, então já está tudo certo, Juninho. Já estou na comunhão, se ela pediu o sinal, Deus deu. Louvado seja Deus. E Deus preparou ali aquela mesa de som. Mas sabe o que é mais bonito ainda, irmãos? Aleluia. O Stott foi na casa dessa irmã, já conosco. Acho que ele não lembra, mas ele já foi. Quando nós fazíamos os atendimentos ali na pandemia, o Senhor preparava alguma coisa. Ela era atendida pela piedade no começo da pandemia. Bendito. Na pandemia, o Senhor virou o cativeiro dela e ela pôde contribuir com a mesa de som inteira. Glória. Nos outros cultos, ela veio conversar comigo. Ela falou, Juninho, você pode estar achando estranho, né? Porque você ia na minha casa para me atender e eu de uma hora para outra, o Senhor prepara esse valor. Mas o Senhor, quando entrava aquelas bênçãos em casa, o espírito de miséria foi embora. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor abençoou o nosso trabalho. Eles catam reciclagem, irmãos. Aleluia. E o Senhor virou o nosso cativeiro. Nós estamos glorificando a Deus aqui nessa noite, irmãos. Tem alguma coisa impossível para Deus fazer, irmãos? Não tem. Não tem nada impossível. O Senhor querendo operar, quem impedirá? Amém. Agradecido a Deus em primeiro lugar, o perdão dos meus pecados e a vida eterna com glória que o Senhor nos oferece. Se todos somos filhos daquele que juntos herdaremos a vida eterna. Eu sou agradecido a Deus nessa noite com toda a minha alma, irmão, porque tinha saudade de estar conosco. E hoje o Senhor preparou esta viagem. Eu resido na cidade de Viena, na cidade vizinha, Milão, irmão da Itália. Trago-nos a saudação da Irmandade daquela localidade. E toda a Itália, porque cobri em muito lugar, na Sicília, na Calábria, em muitos lugares de outros países. Trago-nos a saudação de toda a Irmandade e leva vossas com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus, irmãos, que desde menino o Senhor me deu a graça de caminhar nesta graça santa. Muitos milagres o Senhor fez e o Senhor me traz a tudo e nos contar, compartilhar a palavra de Deus nunca se envelhece. Quando eu era menino, irmãos, teve uma época que eu falava na do tempo, meu pai construiu uma casa, nós passávamos final de semana em Mauá, naquela época era tudo mato, e nós fomos, eu com a amiguinha, e no domingo à tarde, fomos congregar num lugar chamado Cinco do Meio, e nós tínhamos que sair da nossa casa, subir uma montanha, um morro, e descer do outro lado e caminhar por 2 quilômetros a 3 quilômetros para chegar, e ali congregando no domingo, e quando retornávamos para casa, irmão, nós já estávamos perto daquela mata para atravessar, caiu uma chuva muito forte, irmão, e nós escondemos no telhado de uma Maria, e a minha vento era muito forte, a chuva muito forte, e nós clamávamos a Deus. Era menino, tinha 12 anos, mais ou menos de idade. Eu me lembro claramente, o meu pai falou para minha mãe, se nós voltarmos
Poxa, e meu pai não sabia da situação. A casa de aluguel que tinha, ninguém pagou. O salário do meu pai também no meio. A situação ficou muito difícil de repente. E o que tinha na mesa era arroz cozido com mais sal. E tinha uma mandioca aqui, o que tapinha muito cozida também. Tem tomate, irmão, porque estava muito no quintal. E aquele tomate também sem tempero, que não tinha. Então, de ali, aquele irmão falou, irmão, assim, eu vou almoçar, mas só que o irmão for junto. Ele falou, irmão, eu estou muito fraco, eu não aguento. Em nome do Senhor Jesus, levanta e vamos. Meu voluntário, eu peguei do homem e levamos meu pai. Chegou na mesa, mas ele puxou a cabeça na mesa porque estava muito fraco. E ali a minha mãe falou para aquela coisa, mandou aqui o tomate. Glória ao nome santo do Senhor. Quando tomou um vinho para comer, já tinha lá, eu estava também por dentro. E ali terminei verdade, o meu pai sempre gostou de comer com azeite. Falou, olha, faça a lata de azeite para mim pôr um pouquinho no arroz. A minha mãe falou, espera um pouquinho, meu velho. E mandou ir buscar piado lá no armazém. Fomos correndo, ele trouxe uma latinha pequenininha. E quando chegou em casa, o meu pai levou a comida dele. E nós crianças, irmão, levou a vontade, muita vontade. Crianças bem inocentes. Ali que ele mandou, ele quando acabou o último prato, acabou o azeite. A latinha secou. E aí aqui, falou, olha, meu velho, secou a latinha, não tem mais. Não tem importância, minha esposa foi do lado do fogão a latinha, mas está vazia, não tem importância, foi do lado. Ali, querida, em verdade, quando chegou na hora da janta, pega a latinha tem azeite. Glória ao nome santo do Senhor. Todo dia acabava. Na hora da janta, no almoço tinha, acabava no almoço, na janta tinha. Por 23 dias, o Senhor nos sustentou. Ei, Deus que nós servimos. Agradeço a Deus, irmão, que tem irmão lá de Santos, que está com meu pai. O meu pai contou essa hora do contente. Ali o irmão pegou, foi embora, dali a pouco ele voltou com uma lata grande de azeite. E ele falou, irmão, Deus preparou para o irmão. Quando chegou na janta, ela, filha, vamos lá, vamos ver. Não tem mais acabou, não vamos duvidar, não, vamos crer no Senhor. Ali, irmão, nem que sentava, não saía mais nenhuma gota. Sabe por quê, meus filhos? Porque Deus preparou uma nova. Junto com aquela latinha, com a benção de Deus, irmão, em casa. Os outros dias, irmão, de amiga, podem vir buscar o frigorífico de vocês. A empresa, olha, cara, passava aqui, 3 meses, vem buscar o salário. E assim o Senhor prosperou a nossa vida. Eu sou agradecido por muitas horas que conseguimos contar, não dá mais tempo, irmão. Mas sempre contar mais uma hora, irmão. Irmão, eu viajava tudo com carreta. Eu viajei o Brasil inteiro quando eu morava aqui. E uma das viagens eu fui para Rio Grande do Sul. E quando eu voltei, irmão, eu fui um compromisso da congregação do Brasil. Trabalhei muitos anos ali ajudando os irmãos. E ali eu tinha aquele compromisso no domingo à tarde. E eu viajei à noite todinha. E quando foi pela manhã, na parte da manhã, eu ia atravessando um trevo aqui na cidade de Juquiá. E quando eu ia atravessar, ia chegando naquele trevo, o Senhor veio sentir o coração, entra nessa cidade. Eu falei, meu Deus, está chuviscando forte, eu não conheço ninguém aí, não sei como é aí. Para depois manobrar uma carreta é difícil, escutei misericórdia, mas era a voz do Senhor, irmão. Foi muito forte, eu entrei na cidade. Quando eu entrei na cidade, um rio para atravessar, eu ponte de madeira, eu fiquei com medo de parei a carreta. E ali, quando eu parei aquela carreta, aquele irmandade, ali, passando um homem de novo guarda-chuva, ele falou, ô colega, eu também sou carreteiro, a ponte é muito forte, eu passo aí todo dia com 45 toneladas de areia, pode atravessar. Eu atravessei aquela ponte, não vi uma placa, foi tudo para caminhar na avenida principal, eu tive que entrar à esquerda e fui descer e não achei no rio, logo acabou a pavimentação e começou a ficar areia, irmão, e depois ficou terra mesmo, e aquela carreta começou a pegar para um lado e para o outro. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Olha, agora eu vou encalhar aqui, eu tenho compromisso, o que eu vim fazer aqui? Eu consegui sair daquele lado, entrei na rua direita, entre um banco de saída. Eu parei ali, irmão, e olhei a Deus, isso, e duas mulheres no
E ali ela falou, não, irmão, não tem culto. Aqui culto aqui é só à noite. Mas parece que a irmã vai congregar com ela, o menino. Ela falou, não, irmão, nós estávamos na avenida desde madrugadinha esperando uma carona, porque tem um batismo daqui a 10 quilômetros. Deus não preparou nem assim, porque ele passou muito pouco caro, e tudo cheio, e chovendo, nós estamos voltando para casa. Eu falei, Deus preparou sim, mãe, eu vou levar essa irmã no batismo. Ela falou, ela deu uma pisada gostosa, nós tentamos, e falou, aí, irmão, não tem condição, lá carro pequeno, chovendo, carro pequeno, difícil de entrar. O caminhão do leite entra, irmão, o caminhão do leite é obrigado a entrar. Então nós vamos entrar também, Deus vai preparar. Eu vou desligar para a carreira aqui, nós vamos só com o caminhão. Mas será que Deus já preparou, minha irmã? Ali eu fui numa delegacia, depois me troquei, e ali querida mandaram, eu voltei com o caminhão. As duas irmãs estavam coloradinhas dentro, eu saí do batismo. A irmã família, irmã, mais ou menos, eu ia passando na avenida, quando nós cruzamos do outro lado da cidade, aí ia passando o carro dos irmãos, eu dei sinal, eles pararam, e aí eu falei, vem dos irmãos junto, e veio junto para nós para ensinar melhor o caminho. Eles fomos, irmãos, naquele batismo. Chegando lá, eu parei o caminhão do lado, irmão, e descendo lá da beirada do riozinho, e lá, irmão, peguei meu instrumento e comecei a tocar. Que alegria, irmão, de estar aí naquele batismo. Foi um presente do céu, não esperava um presente maior ainda. Quando chegou na hora do santo batismo, chamou 8 livros e ninguém se manifestou. E o servo de Deus falou, irmão, ninguém se manifestou. O casal de velhinhos que pediram batismo, eles não vieram por causa da chuva. Mas vamos tentar mais um mínimo, não. Se alguém tiver para batizar, nós vamos batizar. Se tivermos sair da água, porque está muito frio aqui. Querida irmandade, quando estava terminando o hino, saiu uma irmã que foi se trocar. E quando ela vinha voltando, eu um instrumento, eu virei e olhei para ver se era uma moça, uma criança, uma irmã, uma irmã. Que surpresa maravilhosa, irmã! Era uma daquelas duas que estava voltando para casa, que Deus estava chamando nesta graça. Irmão, foi um presente muito grande, irmão. E aí eu não aguentei e falei com o ancião, irmão, Deus acabou de fazer um milagre aqui agora, posso contar agora, irmão? Eu levantei e falei, estou vendo aquele caminhão lá em cima do monte, dali aquele caminhão me ajudou a noite toda. Deus virou o motorista da estrada para vir aqui, trazendo uma molequinha voltando para casa, e uma delas dessa que o Senhor acabou de chamar na água do batismo. Esse é o amor que Deus tem por uma alma, o que Deus faz se move para a salvação de uma alma. E Deus te trouxe aqui com conforto, Deus te trouxe aqui com comodidade, Deus te trouxe aqui com realiza, e você veio abraçar a salvação da alma, abraçar Jesus Cristo. Você fica abraçadeira, o tronco da bananeira, abraça a graça de Deus, a salvação. O Senhor visitou nós muito, irmão, e naquela hora o Senhor desprendeu e chamou mais 4 almas. Glória ao nome santo do Senhor. Esses são os milagres que Deus faz na terra, e contigo estou fazendo. Agradeço a Deus por tudo, por esta força. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu creio no Espírito Santo. A graça de Deus nos melhora em tudo e por tudo. Fortalecido na graça de Deus. Outro dia eu contei aqui meu testemunho, que eu aprendi, um ofício que o Senhor me deu. E vou contar outro testemunho. Que batismo que eu passei. Eu e a minha esposa, primeiro filho, filha, Tamar, em Sorocaba. Ela começou com umas feridas e eu pedi a palavra, Deus falou, me põe a mão que eu vou libertar. Cada vez que eu ia pôr a mão, o Senhor falava, me ponha que eu vou libertar. Durou 5 anos essa prova. Então não vai durar isso não, calma. Eu não dormia, minha esposa não dormia. Eu levantava 15 para 5, ia trabalhar na Lapa, pegava o bonde. A menina se estraçalhava, até hoje ela tem buraco no rosto. Nós amarrávamos ela e ela se coçava, arrumava um lugar para se coçar. Quando eu estava em casa, eu cuidava, olhava ela. Quando não estava, minha esposa olhava.
de uma chaga só. O único lugar que não tinha ferida era na sola do pé. O resto era tudo. Purgava, fedia, durante 5 anos. Vocês acreditam que eu dormia andando? Acordava andando. Dormia de pé. Dormia de olhos abertos. Eu não dormia. Ficava com o carrinho daqui para lá, de lá para cá, olhando ela. O bercinho durante a noite ali, ficava ali amarrado, sempre cheio de sangue, precisa trocar 2, 3 vezes por noite a cama. E eu clamei ao Senhor, 5 anos e meio mais ou menos, eu não aguentava mais. Eu estava trabalhando e na minha máquina eu dormi de olhos abertos e bati numa lâmpada de 150 watts. A lâmpada toda estourou com aquele calor todo, aquele fogo dentro dos meus olhos. Fiquei sem enxergar. Me levaram para o pronto-socorro. O médico tirou, depois de 3 meses ainda saía caquinho da lâmpada dos meus olhos. E o Senhor guardou a minha vista, estou bom da vista até hoje. Depois de 5 anos, eu vou abreviar. A minha filhinha, essa que tinha essas coceiras, reunia os irmãozinhos dela, e ela era o irmão Miguel Espinho. Eu sou mais velho, quem não obedecer vai apanhar aqui, apanhar espiritual. E ela fazia o culto dela. Os irmãos acreditam que não tinha mais culto na Bela Vista. E Deus já tinha me revelado. Uma outra vez eu conto a revelação. E chegou uma irmã e disse: irmão, eu ouvi dizer que tem culto hoje aqui. Não tem culto não, irmão, que é isso? Não tem culto não, mas já estava confirmado que ia ser uma sala de oração. Não vai ter não, mas Deus me mandou vir aqui, que disse que tem culto. Olha, minhas filhas estão fazendo um cultinho no quarto delas, vai lá. E a irmã foi, Deus usou da minha filha, falou cara a cara com ela. Na terça-feira que vem, seguinte, ela trouxe mais 3 irmãs. Viemos no culto. Eu falei, que culto? Vocês vão me pôr em situação difícil? Não, ouvimos o culto e fez. Aí que começou o culto na Bela Vista. Foi aumentando, e de vez dela presidir, comecei eu a presidir no nome do Senhor. E a minha esposa falou assim: se aqui tem que ter culto, o senhor vai selar a Tamarzinha com a promessa do Espírito Santo. Que era essa aqui, estava com a coceira, com a doença. Irmãos, o irmão Paulo vai mandar abreviar logo. Aí, eu não aguentava mais, estava a ponto de ficar maluco, não dormia 2 horas por noite. Ixi, 2 horas era festa. 5 anos assim, 5 anos. Não comia, estava doente do estômago. E eu dizia aqui que eu mais trabalhava, eu não tinha força. Eu falava assim, uma revista de força física. O Senhor me visitava, irmão, que eu parava a máquina de 8, 10 cavalos de força, eu parava no mão, que era na hora de fazer as coisas. Mas, irmão, voltando para minha filha, cheguei cansado, tomei um banho, meu moça foi fazer uma sopa, e a menina ali se arrebentando no bercinho do lado da cama. Eu estava assim, lendo a Bíblia, com a Bíblia aqui no joelho, clamando a Deus, dizendo: não aguento mais, Senhor, eu vou perder a minha fé. Os parentes ameaçando me entregar na polícia. Eu clamei a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, não aguento mais. Com os olhos abertos, entrou 2 anjos no meu quarto. Eu vi os anjos de Deus. Você não está num caminho qualquer, você está no caminho de Deus. 2 anjos vestidos de branco, homens altos. Um ficou em comunhão na cabeceira do berço, e o outro veio do meu lado, pegou no berço, ela no colo, e disse: o que tua filha tem? Eu falei: não aguento mais, estou clamando a Deus até hoje. Ele passou a mão dela, pois disse: mas no nome do Senhor ela vai ficar boa. E foram embora. No dia seguinte, soube a tesoura com a promessa do Espírito Santo.
e libertou ela. Ficou umas coceirinhas para dar glória a Deus, meu irmão. Você acredita nisso? Você está num caminho que os anjos acampam ao redor de nós. Estava orando, visitando uns irmãos. O filho começou a gritar, gritos alucinantes. Quando for ver, estourou uma hérnia na barriga dele, tamanho de uma laranja pera, assim, aqui assim. E ele gritava de dor. E o que nós vamos fazer, Senhor? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Tem misericórdia. E aí, pusemos o menino na cama de casal, o casal lá de lá e do lado de cá. E ele fechou a janela, porque esse cocô falou, vamos clamar a Deus com força aqui hoje. O Senhor visitava um pouquinho nós, né? E os vizinhos não se escandalizaram. Fechamos a janela e ajoelhamos. Quando ajoelhamos, começamos a clamar, e o Senhor deu em linguagem de interpretar. O Espírito de Deus vai passar como vento agora aqui e vai levar essa enfermidade embora. E começou a ventar dentro do quarto. O irmão da casa, ele levantou, pensou que a janela estava aberta, estava ventando pela janela. Quando ele viu que a janela estava fechada, posso falar uma coisa aqui? Eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu vi, na hora assim, eu olhei para o menino, do lado do menino tinha um rosto de homem com barba. Não é esse Jesus que eu vejo por aí pintado, não, irmão. Ele é diferente que eu vi lá. Eu vi um rosto com barba. Falei, será que é o Senhor? Tem piedade, Senhor, tem misericórdia, o rosto do Senhor e come, né? Porque todo mundo viu, né? Naquela época não tem mal nenhum, mas não é esse rosto que eu vejo pintado aí, não, irmão. E não vou falar para vocês como é que ele é também, não. Quando eu vi aquele rosto, irmão, não aguentei. O Senhor tomou com uma virtude, um poder, irmãos. Daí a pouco acabou a oração, fomos olhar o menino, não tinha mais nada até o dia de hoje. Deus curou da hérnia na hora. Nós não estamos em qualquer lugar, não, irmãos. Nós estamos num lugar de honra, de glória, onde Deus cuida de nós, como o pastor cuida das suas ovelhas, conduzindo-nos a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ame esta graça, defenda esta graça, não são com a voz, mas com santo testemunho. Deus seja louvado. Nunca tive nada. A única coisa que eu tinha na minha mocidade era uma canoa de alumínio, um remo e uma bicicletinha que eu atendia os recitativos a 2-3 quilômetros de distância. Um dia eu estava indo no culto de jovem, na volta, empurrando aquela bicicleta num sol muito forte e subindo aquele morro de Boiçucanga. Passou um carro correndo, chegou lá na frente, engatou a ré e veio descendo, veio devagarinho. Eu imaginei como criança, estava de terno e gravata, era mais ou menos meio-dia, um sol muito forte. Falei, algum irmão de São Paulo viu eu de terno, vai voltar e vai me saudar, que alegria. Quando chegou perto de mim, baixou o vidro e cuspiu no meu rosto e falou, isso aí é para você, seu crentinho. Saiu cantando o pneu. E Deus tinha mandado a palavra, a crucifixão de Jesus, que o Senhor falava assim, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. E Deus dizia, hoje eu derramo sobre ti o dom do perdão. Quando aquele indivíduo fez isso, uma voz falou no meu ouvido, pede para o teu Deus capotar o carro dele na próxima curva, e ele vai saber o tamanho do Deus que você serve. E de dentro de mim saiu uma voz que eu não segurei, minha boca se abriu e disse assim, Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fez. Deus me ensinou que um dos maiores dons que existe nesta vida é o dom de perdoar. Tinha uma canoa de alumínio, quase não tinha moço, fui o primeiro moço de Cambori.
Eu pegava no meu inário, minha Bíblia, colocava num saquinho de supermercado, amarrava para não molhar. Pegava meu remo, ia remando a canoa até o alto mar, no meio do oceano, abria um santo culto no nome do Senhor Jesus. E essa virtude que está aqui, descia lá no meio do mar. Lá o Senhor fez muita promessa na minha vida. Aleluia. Eu voltava cheio do Espírito Santo, manifestando as linguagens do céu. Quando eu passava a orla da beira da praia, o povo seminu usando droga, e olhava eu manifestando a promessa, entrando com a canoa. Alguns diziam: esse menino deve ser louco, deve ser doido, retardado, falando essas linguagens, calça, camisa em 40 graus de sol. Mas essa loucura me escondeu do pecado para me estar hoje aqui dando glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que Deus preparou uma esposa que é mais crente do que eu. 4 filhos, esse mês nasce o 5º filho também. Primeiro filho Deus batizou com a promessa com 2 anos de idade. Os 2 já tocam na orquestra, um oficializado, o outro toca nos ensaios. Os outros são pequenininhos ainda, mas a minha casa é uma casa de alegria e paz na presença de Deus. Eu lembro que um dia, irmãos, estava na minha casa e descansando, o Senhor me arrebatou. Nunca contei isso na igreja. O Senhor me arrebatou em espírito e me levou lá na igreja do Bonfim, Cabriúva. Tinha 3.000 e poucas irmandades, igreja muito cheia. Na época o irmão Hermelinda era vivo, atendia o culto. E eu via aquela multidão, a palavra que Deus mandava, que Deus abençoava, visitava o povo, e Ele chamou todo mundo para orar na última oração. E eu estava assim, irmão, no átrio, do lado de fora, porque não dava para entrar, arrebatado em espírito. Quem acredita nisso? Glória a Deus. E quando todos dobraram o joelho, aleluia, eu fiquei de olho aberto, olhando aquele movimento, aquele alarido. Eu vi uma escada que foi se formando, entrou dentro da igreja, e os homens de branco, os anjos desciam com uma bandeja na mão. Um carregava um coração novo, outro pulmão novo, outro rim novo, outro línguas de fogo, promessa do Espírito Santo. E aonde eles passavam tinha obra, tinha milagre. E eu fiquei espantado, eu falei: Senhor, eu vou falar por irmão Hermelindo o que Deus está fazendo aqui na igreja. Às vezes o povo vem aqui e não sabe que Deus faz tanto milagre. Irmãos, quando eu estava olhando isso, o irmão Hermelindo abriu o olho e fez assim para mim vir subir no púlpito. Eu falei, no meio dessa multidão, eu falei: você fez assim e me chamou. Eu fui furando todo mundo, subi. Ele falou: ajoelha na minha frente junto comigo. Quando eu dobrei o joelho junto com ele, ele colocou a mão no bolso, tirou uma braça de azeite, colocou no dedo polegar, colocou na minha testa e falou: hoje eu te unjo para uma grande obra na terra. Glória a Deus. Eu voltei para aquele arrebatamento, entrei dentro do meu corpo e falei para minha esposa: glória ao Senhor. Naquela semana meu nome foi para a lista como cooperador de jovens e menores, mas eu não tinha um terno novo para minha apresentação. Meu sapato estava muito usado, que quem é orador sabe que os bicos do sapato arrebentam tudo. E nós orava de dia e de noite, irmãos. E minha mãe falou assim: Juninho, eu tenho R$100, vou te dar R$100, vai em Mogi, compra um sapato novo para a tua apresentação. Falei: tá bom, mãe. E fui buscar a palavra a respeito daquele arrebatamento, e Deus mandou Samuel unge Davi como rei. E quando na exortação dizia assim: sobe a serra e vai buscar a tua unção na mão de Samuel, e eu vou te abençoar muito nesta vida. Irmão, peguei aqueles R$100, olhei para o meu sapato velho e lembrei daquela revelação, daquele arrebatamento. Eu falei: eu vou para o sapato velho, mas eu vou orar junto com o irmão Hermelindo. Pus tudo de gasolina, deixei o dinheiro do pedágio, peguei um carro emprestado, subi, fui para Cabriúva. Cheguei na casa do irmão Hermelindo, bati na porta, saiu uma irmã e disse assim: pois não, paz Deus, amém. Preciso falar com o irmão Hermelindo. E ela disse: só um minuto, que vou ver se ele vai atender o irmão. O irmão de onde? São Sebastião. Fala que o irmão Juninho quer falar com ele. Falei: tá bom. Depois de uns 20, 30 minutos, ele abriu o portão, estava todo penteadinho, arrumadinho.
parecia que ia ter uma reunião, que falou assim: ô meu filho, entra aqui no alpendre. E ficamos debaixo do alpendre. Ele falou: o que te trouxe aqui? E eu contei toda a revelação para ele. Quando eu estava terminando de contar, o servo de Deus estava chorando e disse assim: vamos orar nós dois sozinhos dentro da minha sala. Avisou a sua esposa e disse: não deixa ninguém entrar nessa sala enquanto essa oração não acabar. Glória ao Senhor. Na oração ele dizia assim, na simplicidade dele: Senhor, nosso Deus, está aqui o teu servinho, veio lá de São Sebastião, veio buscar uma unção, uma oração para o seu novo ministério. Na verdade, esse velhão que precisa da oração do Juninho, mas nós vamos fazer tudo que tu mandar nesta tarde, porque eu te vejo como José, vendido e traído pelos teus próprios irmãos na tua cidade. Mas eu vou exaltar a tua cabeça naquele lugar. Hoje você está sendo levantado para cooperador de jovens e menores. Glória a Jesus! Se você fizer a minha vontade, honrar o ministério, eu serei contigo e te levantarei para cooperador na minha obra. E se tu cuidar bem das minhas ovelhas, fazer as visitas, cuidar do meu povo, honrar o ministério mais velho, um dia esse velho não estará mais aqui, mas eu te levanto para ancião naquele lugar. Glória a Jesus! O que Deus fez na minha vida vai fazer na tua também. Irmão, ele me abraçou e me ungiu minha testa. Aleluia! Glória ao Senhor. Eu senti uma presença tão grande, tão forte, irmão, como se fosse uma capa nova que estivesse caindo sobre mim. Eu agradeço a Deus, levantei, eu chorava muito. E ele dizia: Juninho, tá boa a oração? Tá feliz, filho? Eu falei: estou feliz, irmão. Vou descer a serra contente e com unção e uma capa nova sobre a minha vida. Ele enfiou a mão no bolso e falou assim: Deus pedi para mim te dar uma parte em dinheiro para te ajudar no combustível, você aceita? Eu falei: ô irmão Armelindo, Deus já preparou o dinheiro do combustível, fique em paz, está tudo certo, irmão. Tudo que eu queria era esta unção. Ele enfiou a mão no bolso, tirou 100 reais e falou assim: pega esses 100 reais que Deus te mandou te dar. Deus falou: meu servo, passa em Mogi e compra o teu sapato, porque a unção já caiu sobre a tua cabeça. Se a igreja que abre a boca, dá glória a Deus, vai cair unção nova sobre esses moços, vai cair unção nova sobre essas moças. E se precisar de um sapato novo do Evangelho, Deus vai calçar essa mocidade. Quem crê, abre a boca, dá glória para Deus agora. Aleluia! Fui 7 anos cooperador de jovens. Glória a Jesus! Deus batizou quase toda a mocidade com a promessa do Espírito Santo. Fui 3 anos cooperador e agora faz 3 anos que Deus me colocou como ancião na sua obra. O menor da tribo de Manassés, mas o maior, que é Jesus Cristo, está junto conosco nesta obra também. Um dia, irmãos, aleluia, eu voltei de uma missão, ainda era moço, e quando eu deitei na minha cama, aleluia, meu ouvido como se tivesse estancado, irmão, e eu ouvi um barulho de uma tempestade, como se fosse fortes águas e um grande vento. E eu pensei que ia ficar surdo com aquele estrondo no meu ouvido, e percebi que o meu espírito se desprendeu da minha carne, e eu fui subindo, minha carne ficou deitada, eu olhando para cima, aleluia, desligou a minha carne, ficou só o espírito, eu olhando e subi, irmãos. Eu falei, no meu pensamento, eu falei: o Senhor está me levando para o seu reino de glória, deve ter acabado a minha missão. E atravessei o telhado daquela casa e saí voando, irmão, mas uma velocidade muito grande. Santo é o Senhor. E voava de Maresias até Boracéia, voltava. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus que depois que Deus deu uma volta sobre aquela costa onde nós moramos, entrei dentro do meu corpo como se fosse um choque que eu tinha recebido. Eu pulei e caí sentado na cama. Quando eu caí sentado de olho aberto, eu caí com a cabeça abaixada para o chão, olhando para o chão, a cama que estava na minha frente. Eu vi da canela para baixo, irmão, os pés de um homem, mas os pés eram semelhantes ao pés de uma bezerra, da cor de um latão cozido. Glória ao Senhor. Eu falei: Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. Quem está dentro desse quarto? Deus falou para mim: o mesmo querubim que guardou o corpo de Ezequiel do lado do rio Quebar, eu coloquei ele para proteger a tua carne, enquanto levava o teu espírito para voar em cima da cidade. Em que dão glória para Deus nesta tarde. Eu agradeço a Deus. O termo onde nós voamos é o lugar
Deus colocou nós como o primeiro ancião daquele lugar, as igrejas que nós cuidamos. Glória ao nome do Senhor. Glória, dando glória a Deus. Dentro do meu coração vai passar uma carruagem de fogo aqui hoje e vai arrebatar muitos que estão na comunhão. Quem crê vai dando glórias a Deus. Vou cantar mais uma obra e vou parar. Agradeço a Deus que, irmãos, um irmão me chamou no celular e falou: Juninho, eu preciso conversar com o irmão. Deus me deu uma revelação que estava eu e mais 3 irmãos dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o irmão, eu reconheci o rosto do irmão, estava junto comigo. Eu estou passando uma prova terrível e preciso conversar com o irmão e orar com o irmão. Eu falei: irmão, eu estou trabalhando agora, quando eu chegar às 6:30 da tarde em casa, o irmão encosta o carro e nós conversamos. Vamos ver o que caminho que Deus vai tomar. Quando eu estava passando com uma van que eu tinha, o servo de Deus me viu de longe, veio dando farol, e estava ele mais um companheiro. O companheiro dele chorava muito, e ele dizia: já estou indo para a porta da tua casa. Falei para minha esposa: alguma coisa grave deve estar acontecendo. O servo de Deus chorava muito. Quando cheguei, ele disse: irmão, eu tive essa revelação que nós estávamos em 4 dentro de uma fornalha de fogo ardente. Um era eu, o outro era esse irmão Milton, o outro era o irmão, e o outro era o irmão Eliezer, o seu auxiliar de jovens. Mas estávamos só nós 3 ali. Falei: irmão, se é Deus que mostrou os 4, falta o irmão Eliezer. Quando eu falei isso, veio o Eliezer de longe pedalando a bicicletinha dele. Glória a Deus. Chegou e falou: paz de Deus. Eu falei: amém. Ele falou: agora está pronto, está completo os 4. Entramos dentro de um quarto e ele disse assim: irmão, minha mãe está na UTI, ligada por um aparelho, e os médicos, antes de desligar, chamou a família e disse: nós vamos desligar o aparelho, porque tua mãe não tem mais jeito. E antes de desligar, nós quer que você venha para despedir da tua mãe. Ele falou: antes de despedir, eu vou orar com o homem de Deus. E muitos criticaram ele disse, porque em vez de despedir da minha mãe, eu vim orar. E os irmãos diziam: como pode um filho, em vez de despedir da mãe, vai buscar oração, vai buscar profecia? Santo é o Senhor. Mas aquele que acredita em Deus, ele vê milagre na terra. Irmãos, eu disse para ele: então tá bom, irmão, só falta desligar o aparelho. Sim, está entubado, e os médicos estão esperando eu chegar, olhar minha mãe, despedir e desligar. Ele já pediu para fazer um plano funerário para enterro da minha mãe. Eu falei: tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, são 4 irmãos, né? Ele falou assim: então vai ter 4 orações. Santo Senhor. Uma ora primeiro, outro, a última, Deus vai me dar a oração. Irmãos, dobramos o joelho. Na 4ª oração, Deus me arrebatou e disse: chama eles para esse arrebatamento. Eu vi, irmãos, as 4 orações como se fossem 4 asas de uma águia. Santo Senhor. Tem anjo que tem rosto de águia e tem 4 asas no céu. Quem crê, dá glória a Deus. E aquelas 4 asas começou a bater dentro daquele quarto, e nós começamos a subir atravessando o telhado, e demos um rasante em cima do mar, irmão, e fomos voando para a cidade do servo de Deus. E quando dizia: irmão Rubens, eu já estou voando em cima da cidade onde a tua mãe está internada, dentro de uma UTI. Não precisa falar o nome do hospital, não precisa dizer, aleluia, o número do quarto que ela está, e nem o número do leito, porque daqui de cima, na visão da águia, eu já consigo enxergar onde ela está. Aleluia. A asa é a comunhão, e a cabeça da águia é Cristo que governa esta obra. Quem crê ajuda na comunhão e dá glória. Eu agradeço a Deus, mocidade. Descemos como uma flecha, irmão. Entramos dentro do hospital, atravessamos o telhado, paramos em frente a uma porta fechada, atravessamos a porta e paramos do lado do leito onde estava escrito Leônida, Santo Senhor. Eu dizia: a paz de Deus, irmã Leônida. Eu vim te trazer a paz e anunciar para você que o inferno decretou morte, mas eu vim trazer o bico da águia, o ramo da esperança e da vida. Quem crê, abre a boca, dá um glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão.
E Deus pregava para ela, aleluia, você vai se levantar, aleluia, os aparelhos vai desligar, e você ainda vai dar muito glória a Deus na terra. E voltamos para o arrebatamento, entrando dentro do quarto. Quando entrei dentro do quarto, irmão, eu abri o olho, vi todos chorando e tremendo com a presença de Deus. E falei, irmãos, vocês conseguiram entrar onde eu entrei? Aonde o irmão foi quando a águia subiu o telhado? A cada batida das suas asas nós estávamos atrás de você. Aleluia! Aleluia! Deus falou agora, pega o óleo do azeite e unge a minha serva, meu servo. Falei, Senhor, dentro desse quarto não tem azeite, e a tua serva está a tantos quilômetros de distância. E o Senhor disse, no quarto não tem azeite, mas no céu tem azeite puro. Levanta o teu dedo polegar que eu vou derramar azeite no teu dedo. Segredão, glória para Deus. Caiu uma gota de azeite no meu dedo. Aí eu falei, Senhor, eu sinto que o azeite está aqui, mas a serva está longe. E Deus falou, mas o filho dela está aqui. E entre filho e mãe existe um cordão umbilical que liga o filho com a mãe. Mas o filho, a unção vai atravessando o cordão umbilical e vai pegar a testa da mãe. Ele abre a boca, dá glória a Deus agora. Eu ungi o servo de Deus na comunhão. A unção atravessou o cordão umbilical, pegou a testa da criança dentro da UTI. Quem tem glória, prepara a boca para dar glória. Hoje é dia de festa, hoje é dia de milagre. Manda morte no pecado do inferno. Eu agradeço a Deus, mocidade. Acabou a oração. Aleluia. E falei, irmão, aleluia, levantamos da oração, foi o que Deus mandou fazer. Ele falou, irmãos, não sei se você vai acreditar, mas eu sabia que no quarto não tinha azeite, Juninho. Mas quando o irmão pôs o dedo na minha testa, eu senti o dedo do irmão escorregando na minha testa, e até o cheiro do azeite eu estou sentindo até agora. Quem crê, abre a boca e dá glória a Deus. Deus vai ungir essa mocidade hoje para uma obra na terra. Eu agradeço a Deus. Ele chegou perto do carro com bastante pressa. Eu falei, calma, irmão. Eu falei, eu tenho que ir depressa porque Deus já cumpriu o meu desejo. Eu vou despedir da minha mãe. Quando pôs a mão na maçaneta da porta, o celular tocou e soltou a porta. Aleluia, era sua noiva que acompanhava a tua mãe. E ela dizia, paz de Deus. Ele disse amém. Falou, irmão, dá glória a Deus. Ele falou, glória a Deus. Deus recolheu a mãe. Ela falou, não, dá glória a Deus decente. Ele falou, glória a Deus. Acabou de entrar um médico dentro da UTI, examinou tua mãe dos pés à cabeça, arrancou o tubo da garganta, desligou o aparelho e assinou a alta dela, ela está de alta. Tem que dar glória a Deus. Receba ação, receba virtude. Tem obra de Deus hoje. Aleluia, no Ipiranga, quem crê da glória a Deus. Aleluia! Eu agradeço a Deus, os sinais de Deus, a mesma virtude que eu senti naquela oração, eu já senti dentro dessa igreja. Deus mandou falar alto do Ipiranga, o anjo da promessa vai passar aqui. Quem não tem a promessa, prepara o teu melhor glória, porque hoje eu enrolo a tua língua nessa verde alta velocidade. Agradeço a Deus por tudo. Trago saudação de vários lugares onde eu passei, da ilha de Búzios, onde Deus dá graça de atender, Paraguai, Bolívia, onde Deus tem batizado muitas almas para a promessa. Deus seja louvado. Umas matinhas fechadas. Daqui a pouco, irmãos, da pista nós entramos no meio de um canavial, andamos mais ou menos uns 12 quilômetros no meio da cana e paramos numa casinha no pé de uma mata fechada. É ali que morava aquela família que estava roubada. Glória ao nome do Criador, rendo graças a Deus. E descemos, aquele casal veio nos receber, olhamos no semblante dele, surrado pela prova, porque a prova prolongada machuca o crente, mas a glória a Deus nessa noite, que o Senhor vai aliviar a sua prova. Glória ao nome do Criador. Desci, saudei o servo de Deus, dei no abraço dele, saudei a sua companheira, esposa, e já rapidamente entramos para dentro da casa, sem perder tempo, já ficamos em pé para orar.
Bendito seja Deus, servo de Deus entrou por último, disse sempre, irmão. Não, irmão, nós só passamos aqui para fazer uma oração se os irmãos nos convidarem. Glória a Deus. Então, tá bom, então vamos orar a Deus. E olha o poder que tem o glória na nossa boca. Glória a Deus. Aí começamos assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daí a pouco, o mesmo Espírito Santo visitou a minha alma naquela visitação do glória. O Senhor falou para mim, meu servo, fala para ele chamar os filhos dele para orar. Quando o Senhor falou assim, eu não sabia se ele tinha filho ou não. Aí eu perguntei, falei, irmão, o irmão tem filhos? Quando eu falei assim, ele deu uma olhadinha para a esposa dele, como se diz, que eu vou falar agora, situação dos meus filhos, glória ao nome do Criador. Mas mesmo de cabeça baixa, ele balançou a cabeça e disse, sim, irmão, nós temos 2 filhos, glória a Deus. Quando ele falou assim, nós que é crente, não quer que todo mundo se salve, que todos orem. Aí naquela alegria eu virei para ele e falei, irmão, então chamará seus filhos para orar junto com a gente também, glória ao nome do Criador. Naquela hora ele tornou a olhar para a esposa, tinha um corredor assim na casa, final do corredor uma porta fechada. Aquele servo de Deus não falou nada, de cabeça baixa ele saiu e foi até aquela porta que estava fechada, começou a bater na porta, chamar os 2 moços pelo nome, a porta não abriu, os moços não responderam, o servo de Deus ficou pior do que ele já estava. Aí eu percebi aquela situação, falei, Senhor, o que está acontecendo nessa casa? O Senhor falou dentro do meu coração, meu servo, chama o dono da casa, coloque ele do teu lado, bendito seja Deus, pergunta para ele se ele já fez tudo o que ele podia fazer para os filhos dele, e se ele disser que ele já fez tudo, aí se não tem mais nada para fazer, pergunta para ele se ele sabe da glória, porque se ele souber da glória, aí agora chegou a minha vez de fazer, glória ao nome do Criador. Rendo graças a Deus, irmão, chamei o servo de Deus. Quando eu chamei, ele já veio chorando, a lágrima caindo no corredor, parou do meu lado, perguntei para ele assim, irmão, o Senhor mandou te fazer uma pergunta para o irmão, o irmão já fez tudo que o irmão podia fazer? Ele chorando, com as lágrimas caindo, disse assim, sim, irmão, tudo que eu podia fazer para os meus filhos eu já fiz, agora não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer, glória ao nome do Criador. E ele começou a chorar e soluçar naquela hora. Aí o Senhor falou para mim, então pergunta para ele se ele sabe da glória, glória ao nome do Criador. A igreja sabe da glória, glória ao nome do Criador. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele disse, eu sei da glória, irmão. Eu falei, então tá bom, se você sabe, eu vou te ajudar também, todos nós que estamos aqui vamos começar da glória. Aí nós começamos assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daí a pouco, irmão, ouvi o barulho do trinco da porta que se abriu. Quando olhamos para a porta se abriu. Saiu um moço muito alto lá de dentro, que para mim olhar no rosto dele tinha que olhar para cima, muito forte, sua cabeça toda raspada, uma cicatriz no seu lado direito do rosto, e no pescoço para baixo o seu corpo todo tatuado. Já saiu tomado por uma legião maligna, parou na minha frente e ficou me encarando, glória ao nome do Criador. Mas naquela hora eu clamei pelo sangue do conserto eterno, o mesmo sangue que está cobrindo essa igreja aqui nessa noite, glória ao nome do Criador. E essa mesma virtude que está aqui me tornou dentro daquela casa. Eu que era pequeno comecei a ficar grande, e aquele moço que era grande começou a ficar pequeno. Tem glória aí, porque a prova estava grande, ela vai começar a ficar pequena agora. E você que estava pequeno, o Senhor vai começar a te levantar. Dá glória a Deus. Naquela hora que eu senti a força do Senhor, bendito seja Deus, lembrei
e nós fomos na cidade de Ribeirão Preto, e lá Deus tomou a boca de um homem de Deus, apontou para os dois meninos e disse assim: vocês estão vendo esses dois meninos? Hoje eles são crianças, mas eu mesmo vou permitir que eles vão lá fora conhecer o mundo, mas nem que for no meio do mato vou encontrar de novo com eles. E nós estávamos no pé de uma mata fechada e a profecia se cumprindo. Dá glória a Deus, irmão. Dali a pouco a serva de Deus disse assim: é verdade, eu lembro. Como chamava mesmo aquele irmão que Deus usou para falar com os meninos? Vou falar o nome dele aqui hoje, porque naquele dia desta obra já fazia 9 anos que o Senhor tinha levado o servo de Deus, que está no repouso do justo. Como chamava mesmo aquele irmão? Falou para o esposo. O esposo virou e disse assim: irmão Antônio caríssimo. Quando falou assim, minhas pernas balançou, porque era o meu pai, irmão. Já fazia 9 anos que ele estava dormindo no sono do justo, mas a palavra não dorme, a palavra não morre, a palavra não volta para trás. Dá glória a Deus, que a palavra se cumprirá hoje. A palavra se cumprirá hoje. Mas tem uma obra, existem obras que marcam a nossa vida e nós não cansamos de contar. Como dizia Pedro apóstolo, ele disse: não me cansarei de contar as mesmas coisas, porque tudo isso é segurança para nós. Então marcou a nossa vida desde criança com seus milagres, prodígios, maravilhas. E sinceramente, eram tantos bombardeios, tantas guerras, tantas adversidades que nós passamos, que eu considero e hoje eu entendo que estamos de pé nessa graça, devido às obras lá do passado que o Senhor realizou na nossa vida. E quando pensamos, só pensamos, ou ameaçamos em pensar, o Senhor fala: olha, e traz tudo em torno daquilo que Ele já fez na nossa vida. E para onde irmos, como dizia Pedro, sendo que só aqui a palavra de vida é eterna. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Hoje somos prisioneiros de Cristo. Ele conserva nós nessa prisão, mas a novidade dessa prisão é que nós estamos aqui na prisão de Cristo e essa cadeia aqui, ela permanece com as portas abertas. Fica aqui dentro quem quer, né? Vai embora também quem quer, porque o Senhor deu para nós o direito do livre-arbítrio. Não é assim? Mas quando provamos deste amor, operador, ancião, diabo, qualquer um pode pegar e jogar lá fora. No outro dia vai estar aqui dentro, glória a Deus, eu te amo, Senhor. Nós não servimos os anciãos, não servimos o governador, nós servimos o Senhor. E nós provamos esse amor,
sempre queremos provar e receber mais um pouquinho na vida. E eu ainda jovem, trabalhando em Nova Lima, e fomos criados na cidade de Raposo. E um certo dia, numa quinta-feira, quando larguei o serviço, era 6 horas, 6h10, eu estava no ponto do ônibus, no horário de pico, sempre cheio, era como uma latinha de sardinha, né? E nunca tinha tido a oportunidade de ir embora sentado, né? Sempre em pé, pendurando lá. E esse dia eu dei sinal para o ônibus, na hora que eu entrei, o ônibus estava vazio. E eu falei, motorista, por favor, para, eu tomei o ônibus errado. E ele falou, quando você está indo? Eu posso. Ele, não, o ônibus está certo, então. Eu falei, mas como assim? Horário de pico, o ônibus vazio, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu disse, é reforço? Não. É feriado lá na cidade? Não, também não. Eu falei, mas onde está o povo? Eu não sei. Ele, tá bom, glória a Deus. Cheguei por último, achei lugar até do lado da janela, né? Como dizem, cheguei por último e sentei na janela. Glória a Deus. E estava muito cansado, centro de Nova Lima, o centro de Raposo ali, é 12 quilômetros, bem pertinho. Eu encostei a cabeça, tinha trabalhado muito aquele dia, encostei a cabeça e tive um sonho, ou uma revelação. E naquele intervalo ali de Nova Lima, Raposo, eu sonhava que quando o ônibus chegava em Raposo, tem o nosso irmão lá, ele estava encostado assim do lado direito numa coluna, camiseta branca, calça jeans, chinelo azul e branco, havaiano no peito. E quando o ônibus manobrava, estacionou ali para descer, mas não foi descer, saudei ele, graças a Deus, pai, o irmão aqui, e ele disse, então, eu liguei lá na sua casa, sua mãe me contou que você chegaria esse horário. E eu estou com muita saudade do irmão, vim cá te dar a paz de Deus e te dar um abraço. Aí tá bom, vamos conversando, entramos na ponte principal de Raposo, para quem conhece, é uma ponte de sol. E quando entramos no corredor do lado direito, lá na frente vi uma moça por nome Miriam, e o pai e a mãe dessa menina, eles já tinham 8 meses que não congregavam, tinham esfriados na fé, enfraquecidos na fé, e de longe já vi. E quando eu vi, fui conversando com o irmão e fiz com uma amiga, mas quando chegou no meio da ponte, quando ela me viu, ela atravessou para o outro corredor. E eu ali de cabeça baixa, na comunhão, de repente eu também atravessei para o outro lado e dei de frente com ela. Paz de Deus, Miriam. E ela, nem, não mexia, tudo bem, graças a Deus. E seu pai? O pai já foi para Nova Lima, ele está de 22 horas, era a época da mineração por perto. E quando é assim, ele tem que ir mais cedo, né? Então ele já foi para Nova Lima, ele está de 22 horas. Aí tá bom, e sua mãe? Ah, a mãe está lá, esperando a misericórdia de Deus. Eu falei, então, Miriam, eu estou com uma ordenança de Deus para entrar na sua casa. Mas como está só eu e o irmão, nós não podemos adentrar, porque seu pai não está lá. E você é a filha, maior de idade, seus irmãos todos são menores. Você podia voltar conosco e nos receber lá. E Deus me contou que vai fazer uma obra. E ela disse assim para mim, sabe o que é, irmão Mexinho? Eu falei, sei. Aí o Senhor tomou a minha boca, e eu não sabia, e falou assim, sei. Você tem um compromisso hoje marcado no bairro Água Limpa, às 19h30 na casa de uma senhora cartomante. E ela te prometeu que vai jogar baralhos, vai jogar búzios, e vai ler hoje descobrir a sua sorte. Mas que diz o Senhor, volta comigo, porque doravante Jesus será a sua sorte. E quando eu disse assim, ela caiu por terra, caiu. E o povo começou a gloriar junto, mas o que foi? Está passando lá, outra pessoa caiu. Não, está tudo bem. Capela pela mão, levantei, na hora que eu olhei nos olhos dela, o espírito da macumbaria, da feitiçaria estava nos olhos dela, e Deus deu de repreender, espírito da feitiçaria, larga essa moça agora. O espírito foi embora, ela levantou, limpando a boca e falou, eu volto com vocês. Voltou e Deus fez a obra, e eu acordei, eu estou contando para a igreja um sonho, eu estava sonhando. Estava sonhando. Um dia eu contei isso na igreja, você fala, né? Eu estava sonhando, mas sonhei, falei, meu Deus do céu, deu até para sonhar, que é isso? O ônibus estava manobrando ali, a rodoviária de Raposo. Quando eu olho para o lado de fora, quem está lá? Esse nosso irmão. Camiseta branca, calça jeans, chinelo azul e branco no pé. Meu Deus, já vi essa cena. Falta eu saudar ele, ele está comigo lá em casa, tá vendo? Na hora que eu fui descendo, paz, Deus, irmão, ele, amém. Ué, o irmão aqui? Então, rapaz, eu falei, sei. Você ligou lá na casa da minha mãe, ela te contou que eu chegaria nesse horário, você está com saudade de mim, vem cá me saudar com a paz de Deus, me dá um abraço. Ele ficou com os olhos arregalados assim, falou, sua mãe já te ligou? Eu falei, não, mas como você sabe? Eu brinquei com ele, eu sou profeta. E ali comecei a conversar com ele e contei o resto do sonho, da revelação. Ele falou, bom, eu não tinha plano de atravessar a ponte com você, de fora do lado de cá. Mas mediante isso, vamos lá. Falei, mano, você põe na comunhão. Mas não deu outra, irmão. Quando é Deus, não pode dar outra. A hora que entramos no corredor do lado direito da ponte, fomos andando, quem vinha lá? A Miriam. E ele disse, ela vai deixar, fica na comunhão. A preocupação dela é que ela ia cair. Aí fomos andando, fica na comunhão, mas eu já tinha visto ela. E ela veio andando distraída. De repente, uma distância assim de uns 10 metros, ela me viu.
e atravessou para outro corredor. E ele atravessou do outro corredor. Os caras vai cair, fica na comunhão, na comunhão. Aí fiz que não havia, fui andando, dei mais uns passos, atravessei também, dei de frente com ela. Paz de Deus, Miriam. Amém, não mexendo, tudo bem, graças a Deus. E seu pai, onde está? Ó, pai, hoje já foi para Nova Lima, ele está de 22 horas. Quando é assim, ele vai mais cedo, né? E sua mãe? A mãe está lá, esperando a misericórdia de Deus. Falei, Miriam, Deus me enviou dentro da tua casa. E eu só estou com o irmão aqui, você é a filha maior de idade. Seus irmãos mais novinhos, nós não podemos adentrar sua casa sem a presença do seu pai. Mas como você é a filha mais velha, maior de idade, você podia voltar comigo, porque Deus me contou que vai fazer uma obra dentro da sua casa. Ela falou, não, sabe o que é, irmão Mexia? Eu falei, sei. Você tem um compromisso com uma cartomante às 19h30 no bairro Água Viva. E ela te prometeu que hoje ela vai jogar carta, vai colocar farol, vai jogar, aleluia, vai descobrir a tua sorte. Mas te diz o Senhor, volta comigo, porque doravante Jesus será a sua sorte. Caiu, e tem que cair, irmão. Tem comunhão da igreja? E o povo começou a juntar, quem foi? Está passando mal. Não, está tudo bem, essa pessoa aqui está tudo bem. Cadeira pelas mãos ali, levantei. Quando ela me olhou, já não era o olhar dela. Espírito da feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, vai embora dela. Aleluia, saiu aquele espírito, ela levantou, limpando a roupa, adentramos a casa dela. Deus quebrou essa maravilha de Satanás e está na família, dando glória a Deus, servindo a Deus. Tem comunhão aqui, não tem? Não tem glória hoje, a corrente vai quebrar, o diabo vai abrir, o não vai cair, você tem hora para dar. Feitiçaria não te pega, a culpa não te mata. Em nome de Jesus Cristo, Deus volta a vir aqui agora. Bendito o nome do Senhor. Quando então nós não temos na terra, Deus traz o céu. A minha esposa aí, minha filha, e uma certa ocasião Deus nos enviou em Garapé. Eu estava com um cheletinho, aquele frente tubarão, né? E era a maior ostentação, né? E bonitinho o cheletinho. E eu estava com 6 cruzeiros, R$6, para me colocar R$6 de álcool, para chegar até lá em cima, no Jangreiro, no posto onde o nosso diácono trabalha, no Simão Paulo, porque lá eles recebiam, aceitavam o meu cheque. Era época de cheque, né? Hoje poucas pessoas trabalham com cheque. Tudo virou cartão, né? E ali peguei o nosso diácono mais antigo, nosso irmão Valim, ele vive, está lá em Nova Lima, e um casal também que mora em Raposa, Vanderlei do Sá, junto à minha esposa, e quando eu tenho que abastecer o carro, a luz do combustível já estava lá dentro, a gente foi né? Já estava no milagre. E quando eu peguei os irmãos, eles entraram no carro, e glória a Deus, vamos cantar o sino, começou a cantar, Deus começou a nos visitar, e eu lembrei de parar no posto do irmão Paulo, passei direto. Cantando hino, Deus independente, embora. Nem olhei para o tanque de combustível. Ele não estava estragado nem nada. Né? Fomos embora, visitamos o dia inteiro, né? Lá em Garapé, tem a nossa irmã Dudu, que acho que muitos conhecem aqui da Piedade, não lembra dela, né? Irmã Dudu, que quando os irmãos estavam lá na sala da sua casa, ela entrou para a cozinha fazer um café, e quando ela pegou a lata de café, ela viu que não tinha pó. E ela ficou meio intimidada de matar a criança buscar no vizinho e tudo, colocou o véu na cabeça e falou, e agora? Vou ficar envergonhada. O irmão falei com ele ia fazer café, Deus falou assim, põe a água para ferver. Colocou a água para ferver, estava aqueles veladores grandes assim, comprido, aqueles coador de pano antigo, ela colocou lá o coador vazio, está lá, vida até hoje em Garapé, pertinho aqui, vocês podem ir lá conferir essa obra, colocou lá o coador, e em nome de Jesus, ela com o véu na cabeça, julgava a água fervendo no coador vazio, e saiu o negão lá embaixo. Eu não sei, mas hoje alguém vai sair daqui mais crente. O povo precisa ver milagre. E o caminho de milagre se chama oração. A porta da oração está fechada. O diabo está cessando da vida do povo. O povo não quer mais orar. Aleluia, quando ora, já tem alguém para perseguir. E eu estou chamado pelo Espírito do Senhor. Aleluia, para anunciar para a igreja. Você quer? Eu abro a porta da minha glória até agora. E o povo que se chama milagre, desce na congregação do Flamengo. Agora! Vai ser chamar o homem do milagre, a mulher do milagre. Quem vem que vem? Onde ela entra, ela bate na porta da vara. O diabo sai da porta da cozinha. E nós visitamos o dia inteiro, congregamos à noite, o Senhor fez uma festa, um culto alegre conosco. E
depois o irmão preparou uma janta, só sei que saiu de lá às 2h30 da manhã. E a alegria do crente é essa. E quando eu comecei a descer a serra de Garapé para cá, e o carro, quase 3 horas da manhã, o carro começou a pipocar, pagou. E eu, Senhor, olhei para minha esposa, já dormindo, 3 horas da manhã, você olha. Olhei para os companheiros lá atrás, tudo dormindo. O irmão Bahia até roncando. Eu sinalizei, joguei para o acostamento, falei, agora é só Deus. Ligar para os irmãos agora para vir me socorrer, isso na hora, não vou fazer isso. Como está todo mundo dentro do carro dormindo, vou dormir também. Lá para 6 horas da manhã, na hora que eu acordar aqui, ligo para os irmãos, vem me socorrer, eu esqueci de abastecer. Mas que falta de prudência minha. Que é isso? E eu coloquei a cabeça assim no volante e fiquei pensando e ninguém percebeu. E eu me lembrei que naquela oração que eu estava, um tempo atrás, que Deus tomou alguém e falou assim, e a minha primeira menina, a minha esposa estava gestante dela, eu já estava novinha, né? Mas quando a profecia, minha esposa é gestante, aí abri a voz da profecia e falou assim, peça o que tu queres. E eu dentro de mim falei, eu quero um carro. Eu consegui a Deus, agora tem criança, vai ficar mais difícil. Eu quero um carro. Aí Deus tomou a boca do vaso e disse, você pediu um carro. E eu me lembro que eu disse assim, não precisa ser 0 km. Aqui ainda, que pegue na chave, que desce um pouco a carro. Né? E depois que eu descobri, né, eu tinha que ter pedido 0 km. Né? Gastar carro velho, depois eu tinha que empurrar ele algumas vezes. Aí Deus tomou e falou assim, você pediu um carro. Todo o senhor não estou, pois antes que esse ano termine, o senhor vai te dar um carro. Eu olhei para a minha página dele e falei, é um milagre. É um milagre. Tá? E para você saber que é Deus nessa pregação, quando for preciso até sem combustível, ele vai andar. E se não andar sem combustível, eu mando o anjo do céu abastecer o tanque do seu carro. E aquilo veio como um flash na minha cabeça e eu me lembrei, me nasceu uma valentia para glória a Deus. Porque no dia 27 de dezembro, alguém me saudou com a importância e falou, Deus mandou te dar essa importância e disse que é para você comprar um carro. Não dava para comprar um 0 km, mas comprei esse tira ela. Né? E minha esposa está aí, ela briga até hoje, já que saudade do Xeré. E aquele lá foi o carro do milagre mesmo. Tem obra de Deus sendo naquele carro, até hoje eu não consigo contar para a igreja, por causa da incredulidade do coração de muitos. Meu irmão, não consigo. Mas vamos lá. Quando então, essa que eu vou contar é uma das menorzinhas. Quando eu me lembrei daquilo, eu falei, Senhor, eu vou orar um Pai Nosso aqui. Já se passa das 3 horas da manhã. Eu vou orar um Pai Nosso. Se o Senhor me visitar, e se a promessa do teu Espírito manifestar na minha boca, eu vou virar essa chave, e em nome do Senhor Jesus, nós vamos embora para Nova Lima. E orei um Pai Nosso. E quando orei um Pai Nosso, eu comecei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se alguém quer receber dom de boca fechada, você não recebe. E até hoje, que eu sei, que eu saiba que não gosta de glória é o diabo. Se tiver alguém aqui dentro que não gosta de glória, você está no pior lugar que você poderia estar agora. Você pode negar seu glória, mas eu estou falando do teu lado com glória. No nome do Senhor. Eu comecei da glória e de repente veio uma linguagem na minha boca. Oh, glória! Deus encheu aquele carro da sua glória. Falei, ainda quando Deus nos visita, irmão, quando a presença de Deus nos invade, nós viramos um gigante. Falei, glória a Deus! Então, senhora, vocês vão lá. Estavam os irmãos que dirigem e as irmãs também. Quando vira o primeiro estágio da chave, que não é ainda para dar batida, e aí liga, acende as lâmpadas do painel. Quando eu virei o primeiro estágio da chave, acendeu as lâmpadas do painel, e eu comecei a olhar para o ponteiro de combustível e ele começou. Chamei ela, passa com a luz, que foi? Que aconteceu? Não, fique em paz. O carro acabou a gasolina, e agora? Falei, mas já tem um anjo aí no tanque, aparecendo, olha aqui. Tá vendo esse ponteiro subindo todo? E ela olhou para tudo isso, falei, você não vai ver, mas a mangueira do céu está aí dentro do carro. Irmão, cadê a corda? Que foi, irmão? Olha aqui o ponteiro, o que foi? O que está acontecendo? O carro deu problema? Não. Tem um anjo abastecendo, outro casal também acordou. Mas ele chegou lá em cima, cheio, mas vamos embora, não. Ninguém vai estar o carro funcionou. Viemos em Nova Lima, e com aquela gasolina rodei mais 45 dias. Você tem que ir diz o nome do Senhor, e você vai ver, porque quando não tem matéria, vai deixar no céu. Você tem glória, então vem para essa terra.
convidei bastante músico para o batismo em Raposo, às 14h30, daquele domingo. E quando eu olhei, tinha vindo mais de 27 músicos de Cambuções, né? E nós mexíamos também com o atendimento da escolinha, aquelas coisas todas, dava assistência. Eu fui encarregado de orquestra e cooperador de jovens depois, né? Eu ocupava 2 cargos, cooperador de jovens e regia orquestra. Aí, imagina, pregador regendo orquestra, virava culto de música de todo mundo está repetindo, né? E essa nossa irmã, esposa do irmão Rubens, nossa irmã Chile, irmão Rubens, que foi cooperador da Cachoeirinha, pergunta para eles, estão congregando lá na central. A irmã Chile recebeu um diagnóstico de um câncer aqui e muito se entristeceu. E com aquele resultado do exame, com vários nódulos no pulmão, ela foi para o ensaio em Nova Lima. E na hora que Deus me deu a graça de subir com o hino 79 do Inário 4, com a alma que chora, ela foi para o órgão e deu a introdução. Na hora que ela deu a introdução, ela começou a chorar copiosamente e não conseguia terminar a introdução. Falei, Senhor, o que acontece com a tua serva? Deus falou para mim, ela recebeu o diagnóstico e está com 18 nódulos no pulmão. Mas prega para ela, que a virtude que está tomando, hoje eu arranco as células cancerígenas que está dentro dela e liberto ela puro completo nesse ensaio. Oi, não? Ela está aí viva para quem quiser perguntar para ela. E nós damos o nome da nossa irmã Chile. E de repente a glória de Deus tomou Nova Lima, vamos estar provando a beijo para dentro aqui. E Deus teve que pegar para aquela mulher. E ela falou, eu creio. Pegou a bolsa e falou, está aqui, irmãzinha, trouxe a minha bolsa aqui. Trouxe e falou, está aqui, irmão. É o resultado da biópsia. Eu estou com tumor maligno, mas eu creio nessa pregação que Deus te deu agora. E Deus tomou aquela inveja e libertou a nossa irmã Chile. Quantos anos faz? Mais de 20 anos, ela está aí com vida e saúde, dando glória para Deus. E agora tem um menino aqui no Betânia, nome Samuel, a criança fez um aninho agora, acho que nem sei lá, filho da nossa irmã Gisade, irmão Luiz, que é também o engenheiro da nossa administração, eles fazem comum lá em Nova Lima. Essa criança nasceu faltando alguns ossinhos da costela, com uma perna menor do que a outra, os olhinhos dele não firmava, e levantava o olho, caía para o lado, igual o olhinho de boneca, aquela coisa toda, e o médico nasceu só com o rim, tem 14 exames mostrando que a criança só tem um rim. O médico fala, nós precisamos fazer as outras cirurgias, mas quando ele só tem um rim, não podemos entrar com medicamento forte. E eu descobri aqui uma maneira de criar um caminho artificial dentro dessa criança, e nós vamos marcar então essa cirurgia. A mãe preocupou demais, a Gisade, nem sei se ela está aqui congregada, aleluia, e me ligou e falou, não, Mexinho, você sente que ungir Samuel? Eu falei, pinto, traga o Samuel hoje para nós ungido. Foi o culto, terminando o culto, trouxe a criança do Samuel, aquele menino é o menino do milagre também. Deus deu a graça de ungir Samuel, colocou um azeite na testa dele, e aquele azeite, irmão, quando veio embora, quando eles vieram embora, ela percebeu que nasceu uma gotícula daquele azeite, e veio descendo. Ela pegou a toalhinha e falou, vou limpar. Deus falou, não limpa, bendito o nome do Senhor. E ela percebeu que o Samuel dormiu, aquela gotícula de azeite entrou no cantinho do seu olho. A criança dormiu a noite inteira. De manhã, quando o Samuel acordou querendo mamar, aleluia, que ela pegou o Samuel, surpresa dela, o olho que oscilava, aleluia, estava firme no lugar. Bendito o nome do Senhor. Misericórdia, eu vou mexer, Deus começou a fazer uma obra. Aleluia, glória a Deus, porque o que ele começa, ele termina. Eu tinha que levar para a médica, ela contou a médica. Isso que eu estou contando para a igreja. A médica falou, mãe, que fé é essa? Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, antes do encaminhamento para o bloco cirúrgico, eu quero uma ressonância magnética. Vamos fazer um novo exame. Resultado do novo exame. Samuel não precisa operar, porque onde faltava o rim, Deus colocou outro rim no lugar. Eu não tenho na minha mão o brilho do bastante, mas tem a virtude que me tomou naquele dia. Proncina da igreja agora. A igreja agora está falando, em nome do Jesus Cristo, Flamengo, que é justiça agora. Com essa virtude que me toma e que vai te tomar também. Deus usa essa igreja e pode dar glória, que depois dessa unção haverá vitória. Eu convidei para ir para o batismo em Raposo, e eu não tinha avisado para minha mãe. Estava na família dela, ela preparou um almoço lá que dava mais ou menos umas 15 pessoas, 2 franguinhos assados, não sabe que gosta de frango, né? Diminui, some, né? E 2 franguinhos assados, fez lá maionese, macarronada, aquela coisa toda, não vou falar mais, senão vai dar fome para a igreja. E minha família
família de Belo Horizonte, Santo Inês, Nova Lista, já tinha chegado, e esse é um bom de apetite, e só tinha ali mais ou menos um pouquinho do meu pratinho reservado, para eu ia chegar na Nova Lista e almoçar pro culto. Aí eu chego lá com 27 irmãozinhos, mais a mocidade, mais a Irmandade Nova Lima, e quando chegou na esquina da minha casa, eu falei, quem almoçou? Ninguém, então vamos lá em casa. Mas eu cheguei, não, tinha mais de 60 irmãos que foram pro batismo. Mas cheguei, mãe, o almoço é pronto. Aí você, que almoço? Eu falei, os irmãos aí não, só você tá doido? Você não fala nada? Eu não tem não. Tem não, se tiver mal, tem lá na panela para você. Não, você tá brincando. Eu falei, não, eu falei para eles, vai passar para almoçar, que dá tempo ainda. Né? E ela falou, ah, você é maluco demais, menino. Correu pro quarto. Correu, fechou a porta. E tem a nossa irmã Laurita, que alguns irmãos mais de Nova Lima, está aqui, os irmãos, que conhece a irmã Laurita, ela é lá de Rio Acima. Tem uma mulher muito crente, olha, irmão. E ela falou, irmão, posso tomar à frente? Eu falei, pode, irmão. A mãe falou que eu tenho comida. Ela falou, fica na comunhão. Te puxou a forma no forno, tinha lá alguns pedacinhos de frango, tinha lá um pouquinho de maionese, macarronada e um pouquinho de arroz na panela. E ela falou, olha, vocês fazem fila aí, que se der para nós colocar uma colherinha na mão de cada um, nós vamos colocar. Porque a irmã não estava preparada. Mas na comunhão, eu creio que Deus pode fazer uma obra. E os pratos não são muitos, então vocês vão comendo e vocês vão devolvendo os pratos aqui, rapidinho. E colocou 2 cadeiras na porta da cozinha para os moços não invadirem, os moços mais solteiros. E quer dizer que esses moços conformam. E a irmã Laurita conversando, dando glória a Deus, não deu na cabeça, muito crente ela vive até hoje. Glória a Deus, e começou, e foi todo conversando, né, irmão, tudo dando obra, e começou com mais arroz, eu falei, meu Deus, a irmã perdeu os preços. Já não tem, e foi colocando um pedacinho de frango para um pouquinho do resto de comida que tinha ali e tal, e de repente eu vi que ela colocou, segurou o prato de mãozinha, já tinha, não, leva mais um pedaço de frango, quando agora ficou maluca mesmo. Aí quem deu vontade de correr pro quarto foi eu. Sem conta agora, a irmã está maluca, só não tem. Irmão, naquele dia, Deus preparou. Almoçaram 63 pessoas na minha casa. O frango que estava na forma não acabou. Quando minha mãe voltou na cozinha, ela falou, pai, não conseguiu fazer arroz, porque o restinho que estava, o Senhor aumentou ele na panela. Você acredita nisso aqui? Bendito o nome do Senhor. Teve comida para nós, lá em casa, o povo jantar. No outro dia, o meu irmão, o café dele era mexidão, que trabalhava no serviço público, vivia num pedaço, tinha essa bobagem de pão. O que você vai tomar? Quero mexidão. Aí mexidão com pimenta, para ele tomar o café dele. E na hora do almoço, minha mãe falou, mas o que é isso? Essa comida não acaba? Sobrou para o outro dia para nós almoçar. E o nome de Deus está frente do nome de Deus. A frente de crente, Deus está aqui. Crente que não acredita mais em obra, até que falta de ministério. Quando contamos obras, eu tive esse prazer de ver ministério meneando a cabeça, outros cutucando, alguém ficando no quadro, na vida para quem crê, você vai ver a glória de Deus. E se nós estamos aqui nesse caminho, nós vamos longe, não, isso é muito bom. Trago e levarei saudações para Nova Lima, região, com uma paz de Deus.